Olá, meus amores! Hoje a gente vai iniciar o assunto de figuras de linguagem, tá? São algumas, pouquinhas, brincadeira, são muitas, mas vocês precisam aprender todas elas, tá bom? Antes de nós falarmos das figuras de linguagem, vamos relembrar a diferença entre conotação e denotação. A conotação é quando a gente fala a respeito do sentido figurado, tá? Deixa eu pegar aqui canetinha. Pronto, quando a gente fala no sentido figurado, ok? Então, nós temos aqui sentido figurado, que é a mesma coisa que o sentido conotativo, que é quando você não expressa o real valor da estrutura. Exemplo, quando eu digo assim, Marcela é uma flor, só que não, né? Isso quer dizer que ela tem alguma característica da flor, quer dizer que é delicada, que é cheirosa, que é bonita, que é macia, não sei, alguma característica da flor, tá? Já o sentido chamado de denotativo, quando a gente tem um sentido chamado de denotativo, é quando nós temos o sentido do dicionário mesmo, tá? Que é o sentido real da palavra. Agora a gente vai poder ver as figuras de linguagem. Elas estão desmembradas, né, em 3 grandes grupos. Nós temos aquelas que são chamadas de figuras de som. Só trocar aqui. Pronto, as que são chamadas de figuras de som, tá? As que são chamadas de figuras de construção ou de sintaxe. E aquelas que são as figuras de pensamento, ok? Então, nós temos os 3 grandes grupos e eu vou mostrar para vocês esses grupos. O primeiro grupo é a respeito das figuras de som. Então, nós temos apenas 3 figuras de som, que são a aliteração, assonância e onomatopeia. Qual é a diferença delas? A aliteração é quando você tem a repetição do som de uma consoante. Então, quando você tem assim, o rato roeu a roupa real do rei de Roma. Ixi, eu falei até devagar para não embolar a língua aqui. Então, nesse caso, você tem a repetição de um som consonantal, que é o R. A assonância, ixi, quase não sai, é quando você tem a repetição de uma mesma vogal. Então, você tem aqui, ó, e bamboleando em ronda, dançam bandos, tontos e bambos de pirilampos. Aqui você nota que tanto A quanto O, eles são muito utilizados para poder fazer alguma rima, tá? Então, quando você tem a repetição, pode ser de uma ou 2 vogais, você tem essa chamada figura de som chamada assonância. Então, não confunda a aliteração com a assonância, tá? E nós temos também a chamada onomatopeia, que é quando você imita sons ou ruídos, né? Então, você escreve o que você escuta, os sons que você escuta. Então, quando você coloca assim, o tic-tac do meu coração está forte. Então, aqui você tem o tic-tac, que é o som que a gente escreve, né? O som que a gente escuta do relógio e a gente reproduz isso na escrita. Então, é isso a onomatopeia. Então, essas são as 3 figuras de som que nós temos. Vamos agora para as figuras de construção ou figuras de sintaxe, tá? Nós temos a chamada... Meu Deus, cadê o cursor? Eu sempre perco o meu cursor. Pronto. Nós temos a figura chamada anacoluto, que é quando você tem a quebra da estrutura sintática. Professora, como assim? Isso acontece muito na nossa fala, certo? Então, quando, tipo assim, você tá pensando, né? Você tá construindo o seu pensamento. Aí você fala assim, deixe-me pensar, será que... Não, é isso. Então, você tem essa pausa, você tem essa quebra do seu pensamento. Então, quando você tem a quebra desse pensamento, você tem o que chamamos de anacoluto, tá? Então, sempre que você tiver essa quebra na sua estrutura, a quebra da ordem lógica da sua frase, você tem o que chamamos de anacoluto, tá? A segunda é a chamada anáfora. Ela é bem utilizada em poemas, porque ela é a repetição de palavras no início da estrutura. Então, é sempre no início, tá? Então, nós temos aqui, ó,
Ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Então, a gente tem a repetição do ela em todas as nossas orações e sempre no início, tá? Então, a anáfora é sempre a repetição no início. Olha esse outro. Nem tudo que ronca é porco, nem tudo que berra é bode, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se fala pode. Então, nós temos aqui nem tudo que. Isso é o que vai se repetir em todas as outras estruturas, tá? Então, nós temos uma anáfora. Temos também a chamada apóstrofe. Apóstrofe é como se fosse uma invocação, tá? É basicamente o que a gente chama de vocativa na sintaxe, tá? Então, quando você tem assim, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Então, aqui você tem Senhor Deus dos desgraçados, que ele é o chamado apóstrofe, tá? Que é como se você estivesse falando com alguém, chamando alguém. E Senhor Deus também seria aqui. Então, ele usa os dois, as duas apóstrofes aqui para se referir à mesma pessoa. E nós temos também o chamado assíndeto. Assíndeto quer dizer ausência de conjunção, tá? Esse a aqui é uma negação e síndeto significa conjunção. Então, você tem essa ausência de conjunção na sua estrutura, tá? Então, quando você fala assim, nasci, cresci, morri, você ligou 3 orações sem nenhum tipo de conjunção. E quando você fala assim, Solange é linda, meiga, sorridente, simpática, você ligou aqui, ó, as 4 características de Solange, só que você fez essa ligação por vírgulas, sem nenhuma conjunção. Tem também a chamada elipse, ela costuma cair muito em provas de vestibular e concurso, que ela é bastante interessante. E ela é bem sutil em algumas partes, né? Ela é sutil. Então, nós temos aqui a chamada elipse, que é a omissão de palavras ou orações. E elas ficam sempre subentendidas pra gente, tá? Então, para você não deixar o seu texto muito carregado, cheio de repetição, você usa a chamada elipse para você omitir alguns termos. E aí, quando a pessoa for ler, ela subtende já que você omitiu alguns termos ali. Quando você fala assim, ó, Childerico é teimoso como eu. Como eu o quê? Como eu sou teimoso. Então, eu peguei e tirei esse eu sou teimoso para evitar que eu repetisse a palavra teimoso novamente, tá? Então, você consegue fazer o seu texto um pouquinho mais enxuto, na verdade, e não fica muito repetitivo, né? Muito enfadonho. Então, a elipse é isso. Você omite algumas palavras ou orações, ok? Nós temos também o chamado hipérbato. O hipérbato é quando você tem a inversão sintática, tá? De uma estrutura. Exemplo. Quando você tem assim, ó, de barata, Anne tem medo. Aqui, nesse caso, você tem a inversão, por quê? Porque a ordem lógica, né, a ordem mais utilizada na gramática é a ordem direta, que é quando você tem primeiro o sujeito, depois você tem o verbo e os seus complementos, tá? Aqui, o que foi que eu fiz? Eu primeiro coloquei o complemento, ok? Então, eu coloquei o complemento nominal na frente. Então, eu inverti a ordem da estrutura. Era para eu deixar assim, ó, Anne tem medo de barata. Mas eu quis enfatizar um termo. Se eu quis enfatizar um termo, aí eu coloco o termo na frente, tá? E aí, fica dessa forma. De barata, Anne tem medo. E nós temos também a figura chamada de pleonasmo, tá? A pleonasmo é a repetição de uma ideia. Lembrando que nem todo pleonasmo é o que a gente conhece por aquele pleonasmo vicioso, tá? Então, o pleonasmo vicioso é que ele é problemático. E veja aqui, ó, quando você fala a expressão que muita gente fala, tá, gente? Cadê meu cursor assim? Subir para cima e descer para baixo. Essas duas expressões. Ou, entra para dentro, menino! Gente, entrar já é para dentro, não tem como você entrar para fora, né? Ai, meu Deus, acorde aqui que tá tendo uma hemorragia de sangue. Gente, hemorragia
é de sangue, né? Só a não ser que você seja um alien e que você não tenha sangue e tenha hemorragia de outra coisa. Então, não tem como, não precisa você ficar falando essas estruturas. Então, isso é o que a gente chama de pleonasmo vicioso. Mas você pode ter um pleonasmo que é para enfatizar uma ideia, para você repetir essa ideia, tá? E olha como ele é sutil. A rosa, entreguei-a ao meu amor. Oxi, professora, cadê a repetição da ideia? Olha aqui, esse a rosa, ele está bem aqui também, ó, no A. Esse azinho aqui, ele está se referindo à rosa. Então, eu repeti uma ideia porque eu quis enfatizar essa ideia. Então, quando eu faço isso, eu tenho o chamado pleonasmo, que é essa repetição de uma ideia, a ênfase de uma ideia, tá? E lembre-se de não utilizar de forma redundante, certo? Que aí fica o pleonasmo chamado de vicioso. Nós temos também o chamado polissíndeto. Professora, o que é o polissíndeto? Nós vimos que nós temos também a figura de linguagem chamada assíndeto. O assíndeto é quando não tem conjunção. O polissíndeto é quando tem muitas conjunções, tá? Então, é a repetição de uma conjunção, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Quando eu falo assim, estudou e casou e trabalhou e separou-se. Então, eu tenho aqui a repetição do E. Então, esse E aqui, ele é a minha conjunção repetida que forma o meu polissíndeto, tá? Temos também o chamado zeugma. As pessoas confundem muito o zeugma com elipse e isso não deve acontecer. Por quê? Professora, zeugma também não é omissão? É, só que o zeugma é a omissão de um verbo, exclusivamente de um verbo, tá? E no lugar desse verbo, você tem que colocar uma vírgula, para você marcar que você está omitindo um termo que já foi mencionado, o verbo que já foi mencionado, tá? Então, quando eu coloco assim, ó, Anne comeu banana, João, melão. Essa vírgula aqui está dizendo que João comeu melão, tá? Então, tá voltando aqui ao verbo. Então, fica dessa forma. Você tem que colocar a vírgula no lugar, tá? Então, não confunda com elipse. Elipse é a omissão de uma estrutura ou uma palavra. Não é um verbo. Se for omissão de um verbo, é chamada de zeugma. Temos também a chamada silepse. A silepse, nós temos a silepse de 3 formas, tá? A silepse é quando você tem uma concordância ideológica, tá? Como assim, professora? Você não concorda necessariamente com a palavra que está na frase, sim com a ideia que ela expressa. Não entendi nada. Vamos para os exemplos, tá? A gente tem a chamada silepse de pessoa. Nós temos aqui, ó, os brasileiros somos alegres. Professora, que escândalo foi esse que você escreveu aí? Não é escândalo, tá? Isso é o que a gente chama de silepse. Veja bem, os brasileiros está na terceira pessoa do plural, eles, né? Então, teria que ficar assim, os brasileiros são alegres. O verbo teria que concordar na terceira pessoa do plural. Só que eu estou querendo me incluir. Porque eu que estou falando sou o brasileiro e eu quero me incluir. Se eu quero me incluir, então eu coloquei na primeira pessoa. Então veja que o verbo está em uma pessoa, na primeira pessoa do plural, e o sujeito está na terceira pessoa do plural. Então por isso que a silepse é de pessoa, a concordância é feita com a ideia e não com a palavra em si, tá? Então quando as pessoas são diferentes, você tem a silepse de pessoa. A silepse de gênero. São Paulo é linda. Professora, ficou estranho? Não, porque São Paulo, ele tá fazendo a concordância aqui com a cidade, tá? Então, esse linda aqui não concorda com o nome São Paulo, que é masculino, concorda com a ideia que São Paulo traz, que é a ideia de cidade. Então, cidade é feminina, e aí ele faz a concordância com o adjetivo linda, tá? Então, nós temos a silepse de gênero. E nós temos a silepse de número, que muita gente fala isso, tá? Nós temos assim, a maioria chegou cedo, brincaram o dia todo. Professora, eu não vi nada aí. Gente, quando ele colocou aqui brincaram, ele se referiu a quem? A maioria. Maioria está no singular, só que ele colocou no plural
Porque é a ideia que a estrutura a maioria traz, a ideia de plural. A maioria dá a ideia de mais de uma pessoa. Então, dá essa ideia de plural. Então, por isso que fica a sílabse de número. Porque um está no singular, que é a expressão a maioria, e brincaram está no plural, tá? Então, por isso que nós temos a sílabse de número, ok? E agora a gente vai entrar nas figuras de pensamento, ok? Que são muito cobradas, muito mesmo. Então, nós temos a chamada antítese. A antítese é quando você tem a oposição de palavras, tá? Então, você tem palavras com sentidos opostos na sua estrutura. Então, nós temos aqui o chamado, aqui, ó. Quando os tiranos caem, os povos levantam. Você tem cair e você tem levantar. Então, são ideias opostas. Mas olha aqui o que é um paradoxo, tá? As pessoas confundem bastante. O paradoxo, ele foge do senso comum da lógica. Ele extrapola esse senso. Professor, ainda não entendi. Exemplo, quando eu coloco assim, ó. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Ué, como é que você tá cego e você vê? Isso não tem lógica. Então, quando foge da lógica, é o que a gente chama de paradoxo, tá? São ideias opostas? São. Cego e ver. São ideias opostas, tá? Então, você tem essas ideias opostas, mas foge da lógica. Só que a antítese, ela tem lógica. Algumas pessoas caem, outras levantam. Então, você tem uma oposição que tem lógica. O paradoxo foge dessa lógica, tá? Temos também a chamada antonomásia. Antonomásia é quando você substitui o nome próprio de uma pessoa por uma qualidade ou característica dela, tá? Um exemplo muito conhecido é o chamado beijo do gordo, né? E todo mundo sabe que esse gordo é o Jô Soares, ok? Então, quando você fala isso, você pegou a característica dele, que é o gordo, certo? E colocou no lugar do nome dele. Então, você tem a chamada antonomásia. Quando isso não acontece com o nome de pessoas, for de lugares, né? Pode-se dizer assim, né? Outros seres, normalmente são lugares. A gente tem a chamada perífrase, tá? Perífrase, aí a gente tem aqui, ó. A Cidade Luz é linda. Cidade Luz é Paris, que também é conhecida como a cidade do amor, tá? E moro na Terra da Garoa. Onde é essa Terra da Garoa? A Terra da Garoa é São Paulo, né? Ah, eu já conheci a Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa é Rio de Janeiro. Então, a gente usa bastante a perífrase, né? Moro na cidade do Padre Cícero. Cidade do Padre Cícero é Juazeiro do Norte, ok? Então, neste caso, nós temos a perífrase, tá? Temos também a chamada catacrese. A catacrese é quando você não consegue ter um termo apropriado para chamar uma determinada coisa, tá? E aí, você como é que pode? Cai na convenção alguns termos que a gente fala, tá? Exemplo, quando você tem aqui o dente do alho. Gente, o alho não tem dente, mas aquele bichinho assim, um alhozinho, né? Aí você chama de dente do alho. Quando você fala assim, o pé da cadeira, né? Então, convencionou-se, não tem um outro nome para chamar aquilo ali, a gente chama de pé da cadeira, né? Então, convencionou-se, professora, mas céu da boca. Gente, o céu da boca era para ser chamado palato, né? Mas aí todo mundo conhece por céu da boca. Se você falar palato, ninguém sabe nem o que é, né? Só os profissionais, acho que da área da saúde, devem saber. Então, convencionou-se o céu da boca, ok? Então, nós temos essa, como é que eu posso dizer? A inexistência de algumas palavras para nomear. Só que no caso do céu da boca a gente tem, só que ficou convencionado, tá? Então, uma coisa que surgiu de uma pessoa que passou para outra, passou para outra e tal, e aí foi indo, né? Nós temos também a chamada comparação ou símile, tá? Em algumas questões você vai ver o nome símile, que é a mesma coisa de comparação. É quando você tem a aproximação de dois elementos, duas pessoas, alguma coisa. Você aproxima, certo? Você dá basicamente características semelhantes, alguma coisa do tipo, tá? Então, você precisa usar elementos comparativos, ok? E aqui estão os exemplos. Como, feito, tal qual,
que nem, tá? Então, ó, a menina é delicada como uma flor. Ela é alta que nem um poste. Tal qual o pai, ele tornou-se professor. Então, aqui, a comparação, você precisa utilizar esses elementos comparativos. Se você não usá-los, passa a ser outra figura de linguagem que a gente vai ver mais lá na frente. Nós temos também o chamado eufemismo, tá? Eufemismo é quando você tenta amenizar algo que você vai dizer. Tipo assim, é alguma coisa muito chocante, né? E aí você tenta amenizar, atenuar aquela expressão, né? Para não causar tanto impacto na outra pessoa. Quando você fala assim, você faltou com a verdade. Para não dizer, você é um mentiroso, né? Que aí a pessoa já se espanta logo. Aí você fala, você faltou com a verdade. Que é a mesma coisa que tá chamando a pessoa de mentirosa, tá? Mas você amenizou. Então, isso não soou tão ruim para outra pessoa. A gente tem também chamada gradação. A gradação é quando você tem um encadeamento de ideias com efeito cumulativo, tá? Que ela pode ser crescente ou decrescente. Exemplo. Esperarei por ela quanto for preciso. Um dia, uma semana, um mês, um ano. Nota que isso aqui é algo crescente, né? Vai do dia, aí depois vai para a semana, depois para o mês e para o ano. Então, é algo crescente, tá bom? Nós temos também a chamada hipérbole. A hipérbole é quando você tem um exagero, tá? E isso aqui muita gente faz, principalmente os homens, gente, quando eles estão doentes, né? Ah, o homem tá doente, blá, blá, blá. Ai, amor, eu vou morrer. O cara tá com a gripe, né? Ou tá com a encravada. Ai, eu não consigo andar. É desse jeito, né? Então, o homem é um bicho extremamente exagerado. Então, esse exagero é o que a gente chama de hipérbole. Ou quando a gente fala assim, nossa, tô morrendo de fome. Todo mundo fala isso, né? Pra dizer que você tá com muita fome. Então, você exagera só um tiquinho, ok? Então, essa é a hipérbole. A ironia é quando você fala uma coisa querendo dizer o contrário, né? Quando você vê um menino bem feio, né? Eu tenho alguns alunos bem lindos. Aí eu digo, menino lindo, né? Aí eu gosto de dar esse exemplo em sala de aula, né? Eu aponto algum ser humaninho, aí falo assim, tá vendo? Olha o exemplo de ironia, gente. Coisinha linda da tia. Aí todo mundo ri, né? Todo mundo entende. Então, eu adoro esse exemplo que todo mundo adora, né? Então, nós temos aqui um exemplo aqui também. As suas notas estão ótimas. 0 em matemática e 0 em português. Como é que tá ótimo se foi um 0, né? Então, nós temos aí a chamada ironia. E, assim, gente, às vezes pelo WhatsApp fica difícil você conseguir compreender uma ironia, tá? Ou só quando você conhece bastante a pessoa e sabe que ela já está ironizando, às vezes isso pode causar um problema de comunicação, principalmente quando não é verbalizado, tá? Porque às vezes na ironia você usa um tom diferente, aí a pessoa já se toca que está sendo irônico, tá? Nós temos também a chamada metáfora. A metáfora é quando você faz basicamente uma comparação, você está assemelhando dois seres. Só que aqui, certo? Você não utiliza o termo comparativo. Por isso que você não deve confundir com comparação. Olha aqui, ó. Aquela criança é uma flor. Não tem o termo como aqui, ou tal qual, ou que nem, tá? Então, você não tem um termo comparativo. Você assemelha duas coisas, dois seres, mas você não usa o termo comparativo. Porque se você usar, aí já passa a ser uma metáfora, tá? Nós temos também a chamada prosopopeia. A prosopopeia também é chamada de personificação, tá? Os dois nomes são para a mesma figura de linguagem. É quando você atribui características humanas a seres que não possuem essas características, tá? Exemplo, o carro morreu. Gente, quem morre é quem tem vida, carro não tem vida, então não dá para morrer. As paredes têm ouvidos, paredes não têm ouvido, quem tem ouvido somos nós, né? Então, você atribui essas características a seres que não possuem essas características, ok? E nós temos também a sinestesia, que é quando você mistura as sensações do sentido, audição, visão, tato, olfato e paladar. Quando você tem assim, ó, aquele choro amargo e frio, me espantava. Você tem aqui amargo e você tem frio. Frio você sente pelo tato e amargo pelo
paladar. Então, você misturou sensações do sentido. E a gente tem também, por último, a chamada metonímia, tá? Que também é chamada de sinédoque, ok? Então, as duas também são, os dois nomes, né, são para a mesma figura de linguagem. É quando você troca uma palavra por outra com a proximidade de sentido, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, nas horas vagas, leio Machado de Assis. Você não lê o cara, você não pega o cara, abre assim no meio, você vai ler Machado de Assis. Não é isso, tá? Então, você lê um livro de Machado de Assis. Ou quando você diz assim, ó, que vinho delicioso, tomei 2 taças. Não, você não engoliu as taças, você tomou o líquido que estava dentro das taças, tá? Então, você tem uma metonímia. Tem outras aqui também, ó. Quando você tem assim, ó, nossos cabelos brancos inspiram confiança. Os cabelos brancos significa o quê? Significa que você é experiente, né? Então, que você tem essa experiência, que você tem anos aí de experiência em determinada coisa. Portanto, é isso, gente. Depois vocês deem mais uma olhadinha aqui. A gente tem também outra aqui, ó. Chegaram as pernas mais lindas da cidade. As pernas não chegaram sozinhas, né? Obviamente. As pernas, elas chegaram junto com outra pessoa, né? Na verdade, a outra pessoa chegou junto também. A gente tem aqui, ó. A porcelana... Não, o jogador recebe o couro e chuta para o gol. Gente, o couro significa o quê? Significa a bola, tá? Então, aqui ele fez a troca da matéria pelo objeto. Aqui, ó. Você gostaria de um pacote de Bombril, por favor. Bombril, gente, é a marca do produto. O produto é esponja de aço. Então, você fez uma troca aí. Carlos é uma pessoa de bom coração. Aqui quer dizer que é uma pessoa bondosa, né? Porque bom coração não tem. Bom coração é se ele estiver saudável. Aqui, ó. Ele estuda para se tornar um grande Einstein. Aqui tá dizendo que ele estuda para realmente ser alguém na vida, ser alguma pessoa, tipo um cientista renomado, tá? E aqui, ó, João é um bom de garfo. Aqui quer dizer que ele come muito, né? Então, ele come bastante. E aqui nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, tá? Um beijo da tia e até a próxima!